Antes mesmo de pensarmos no que é bonito, bebês feitos em laboratório já eram tema de histórias de ficção científica. O casamento entre membros da mesma família real era visto como uma maneira de garantir que a genética fosse pura. Casamentos entre pessoas de famílias diferentes garantiam que não houvesse mistura de sangue considerado impuro. No entanto, percebeu-se que essa prática poderia causar problemas. Defeitos congênitos eram comuns em famílias reais devido à endogamia, que é o casamento dentro da mesma família. Isso acontecia em países como Portugal e até mesmo no Antigo Egito, onde casamentos entre irmãos e irmãs eram considerados normais. Alguns acreditavam que casar com parentes fortaleceria os laços familiares mais do que casar com estranhos. No entanto, percebeu-se que a homogeneidade do sangue poderia enfraquecer a saúde da família real como um todo. Hoje, discutiremos os resultados negativos desses casamentos e as mutações que ocorreram em famílias reais. A endogamia, também conhecida como casamento entre parentes próximos, recebeu um apelido curioso, Corolla II encantado. Uma das mutações mais conhecidas dessa prática naquela época foi a chamada mandíbula de Habsburgo ou lábio de Habsburgo. Essa característica era uma deformação que incluía uma mandíbula enorme com uma mordida torta e um lábio inferior grosso. Tecnicamente, essa deformação é chamada de prognatismo mandibular e lingual. Isso causava dificuldades na mastigação e afetava a fala. Um exemplo histórico dessa mutação foi o rei Jona, que teve um desenvolvimento atrasado e nunca recebeu educação adequada. Além disso, ele era impotente. Quando o rei morreu em 1700 sem deixar filhos, isso marcou o fim do poder da família Habsburgo sobre a Espanha. Essa prática de casamentos entre parentes também pode ser vista em outras linhagens reais, como a dos faraós do Antigo Egito. A análise de DNA do faraó Tutancâmon revelou anomalias genéticas, provavelmente causadas pela tradição de casamento entre irmãos e irmãs na realeza egípcia. Tutancâmon assumiu o trono aos 9 anos e faleceu aos 19 anos, provavelmente sofrendo de lábio leporino, pé torto, escoliose e outras deformidades. Os faraós egípcios acreditavam que casar-se com irmãos e irmãs mantinha a linhagem real, limpa. O rei George III da Inglaterra também é um exemplo de como a endogamia pode afetar a saúde mental. Ele provavelmente sofria de porfiria, uma condição que causa sintomas como urina azulada, convulsões e problemas mentais. Sua saúde mental instável o levou a períodos de reclusão e comportamentos extremos, incluindo tratamentos como camisas de força e banhos de gelo. Estudos mostram que a porfiria era comum em famílias nobres, como a dinastia Hanoveriana a qual George III pertencia. Nos últimos anos de seu reinado, a Rainha Maria passou por momentos difíceis, perdendo gradualmente a visão e a audição devido à sua instabilidade mental. Conhecida como Mad Mary, ela era propensa a ataques delirantes e tinha muitas obsessões religiosas. Em 1799, seu filho João assumiu o controle como governante não oficial enquanto Maria permanecia como rainha titular. Durante as guerras napoleônicas, a família real fugiu para o Brasil, onde Maria I veio a falecer em um mosteiro. A instabilidade mental também afetou outros membros da família real Juan I de Castela, filho de Maria. Também enfrentou problemas mentais agravados pela morte de seu marido e pela influência de sua irmã mais velha, Catarina de Castela. A sucessão ao trono de Castela e do Reino de Aragão foi inicialmente complicada. A primeira esposa de Henrique VIII, Catarina de Aragão, não estava originalmente destinada a herdar o trono de Castela. No entanto, quando os dois reinos se uniram, formaram a base do vasto Império Espanhol. Quando Maria I se sobressaiu perante aos seus vários irmãos e irmãs, todos concordaram que, durante seu reinado, sua competência como governante seria essencial. Infelizmente, sua saúde mental estava fragilizada, para dizer o mínimo.
Ela era profundamente apaixonada por seu marido, Filipe, o Belo, mas essa história de amor acabou sendo trágica, pois ele a traiu repetidamente antes de falecer jovem, deixando Maria devastada. O luto pela perda de Felipe afetou Maria profundamente. Ela perdeu a capacidade de governar e passou o resto de seus dias lamentando sua perda e a de seus antepassados da casa de Trastâmara. Geração após geração, os membros casavam-se dentro da família, e essa prática provavelmente contribuiu para a instabilidade mental de Maria e de sua família. Assim como aconteceu com o rei Ludwig II da Baviera. Apesar das doenças, Fernando I da Áustria conseguiu governar de 1835 a 1848. Embora tenha lutado com o excesso de peso, uma característica comum entre os membros de sua família. Enquanto Cleópatra é amplamente conhecida por sua figura esbelta e beleza deslumbrante na cultura popular, evidências sugerem que ela poderia ter sofrido de obesidade. Arqueólogos acreditam que a obesidade era comum na dinastia ptolomaica, a qual Cleópatra pertencia. E o incesto praticado regularmente na família pode ter contribuído para isso. Muitos cientistas acreditam que Cleópatra e seus irmãos não eram tão bonitos quanto a imagem popularmente retratada. A história da princesa Ximena das Ilhas Havaianas é marcada por tragédias relacionadas ao incesto. Desde a infância, ela estava apaixonada por seu irmão, o rei Cameramera III. Embora os missionários cristãos se opusessem fortemente a essa união, Ximena e seu irmão conceberam um filho. Mas infelizmente a criança viveu apenas algumas horas. Acredita-se que foi por causa da prática de incesto. Ximena nunca se recuperou da perda do filho e faleceu em 1836. A história destaca como os desejos dos reis eram inquestionáveis naquela época, deixando Ximena e seus súditos sem poder de contestação. Se você gostou do vídeo, deixe um like e compartilhe esse conhecimento com seus amigos, e se quer um vídeo sobre um tema específico de mitologia ou história antiga, nos deixe um pedido nos comentários.